coletiva do técnico Roberto de Jesus, auxiliar da casa, que hoje na partida contra o Ferroviário ficou com a equipe na beira do gramado, na área técnica. Pergunta do Leonardo Borges, da Rádio Transamérica. Boa noite, Roberto. Por que a demora do Santa em evoluir no futebol, no seu futebol no caso, na equipe? Pergunta do Borges. Olha só, o Santa Cruz ele não consegue, né, devido a lesões, devido a complicações de Covid, montar um 11 e repetir, né? Hoje mesmo, 6 atletas não puderam participar do jogo por vários problemas, né? O Eduardo, lateral esquerdo, o Julinho, lateral esquerdo, o Bustamante, o Pipico, o Wallace Pernambucano, o Augusto. Então isso aí vem causando uma certa dificuldade, né, para que Bolívar consiga, né, encontrar um time titular e dar sequência no seu trabalho. Vamos para mais uma pergunta aqui do Vinícius Calado, da Rádio CBN. Boa noite, Roberto. Qual era a estratégia do Santa Cruz para o jogo de hoje? Qual o motivo para improvisar o Sergipano como lateral e não atuar como 3 zagueiros? Olha só, futebol ele é engraçado, né? O João Brigatti, quando chegou aqui, ele procurou fazer 3 zagueiros e o negócio não funcionou. Na minha opinião, o Bolívar procurou ser o mais simples possível, né? Pela impossibilidade dos laterais esquerdos de ofício jogarem, né? Tanto o Julinho como o Eduardo, os dois, um com virose e outro com suspeita de chikungunya, não jogar. Ele puxou o Júnior Sergipano para que pudesse ficar ali recompondo, né, o sistema. Eu achei até que ele não complicou, ele foi muito bem no jogo e procurou ser o mais simples possível. Eu acho que se fosse procurar mudar para fazer um sistema desse 3-5-2, eu acho que demanda tempo. E tempo era o que nós não tínhamos para essa partida, porque o Bolívar recebeu a notícia com 2 dias de antecedência que não poderia contar com nenhum dos 2 laterais. Pergunta do Thiago Silva, da Rádio Clube. Você e Bolívar conhece muito bem a posição de zagueiro. Nessa partida ficou mais evidente falhas defensivas e também de posicionamento. Você concorda? Eu acho que o momento não é de você procurar um culpado, de você ali estar procurando um bode expiatório. O momento do Santa Cruz é complicado, mas só dá para sair se for todo mundo junto. Se nós procurarmos falhas individuais num jogo que é coletivo, fica muito difícil. Eu não vou desistir e nunca vou pensar negativo em relação ao clube que eu trabalho. Eu tenho certeza e eu tenho plena confiança que são esses jogadores que vão sair, né? Conversando com o Chiquinho, né, e com o William, o ano passado o Santa Cruz ele se classificou com 5 rodadas de antecedência. E ele não passou, ele não conquistou o acesso. O início nosso está sendo difícil, mas o trabalho está sendo feito com esmero. Eu estou lá todo dia, o Bolívar procurou colocar um time onde todos nós, né, eu quero deixar bem claro, todos nós da comissão técnica tínhamos também a certeza que era o melhor para essa partida. E a gente não tem que procurar culpado não, a gente tem que levantar a cabeça, tem que trabalhar, não cruzar os braços, né? Agora é um momento de dificuldade, eu acho que o torcedor está chateado, mas muito mais estão os jogadores que são representantes deles. A gente tem que procurar ter tranquilidade, trabalhar e se superar no próximo jogo. Pergunta do Igor Moura, da Rádio Jornal. Boa noite, Roberto. Qual a sua visão sobre a ineficácia ofensiva do Santa? Nos últimos 6 jogos, apenas um gol marcado. Você considera que os setores estão muito espaçados na parte ofensiva? Olha só, essa pergunta é mais ou menos um repeteco da anterior, né? Quando terminou o jogo agora, eu falei que quando um jogo começa, a bola está na frente de 11 atletas. Então, ele se torna imprescindível que todos os setores funcionem como um relógio, né? Se nós procurarmos aqui defeitos, né, em sistemas específicos, nós não vamos arrumar solução para nada. Ah, beleza, eu consertei o ataque e o meio de campo não funciona. Eu consertei o meio de campo, a defesa e o ataque não funcionam. Não, nós temos que ser um todo. Eu acho que a equipe do Santa Cruz pode sim melhorar, mas a gente não tem que ficar procurando especificamente setores para arrumar. Eu acho que, com certeza, o que eu estou falando só vai sair dessa situação se nós tivermos um todo, né, com perfeitas condições. Isso aí a gente está buscando todo dia.
Pergunta do Fernando Castro, do Diário de Pernambuco. Boa noite, Roberto. Ainda sem vencer ou se quer marcar um gol na Série C, o psicológico dos jogadores fica abalado? Como trabalhar para isso não afetar a sequência da temporada? Eu disse para os jogadores o seguinte, né? Situações assim já passei, né, dentro do futebol. Não é normal, né, mas já passei. E eu superei da seguinte forma: trabalhando, não aceitando as infelicidades, não deixando, né, que o medo me domine. Foi isso que eu passei para os jogadores. Não deixando a dúvida tomar conta. Eu estou aqui representando a equipe do Santa Cruz, juntamente com toda a comissão técnica e os jogadores. Eu falei para eles o seguinte: é um time de 3 milhões de torcedores, aproximadamente. E para estar representando esse time, tem que ter raça, tem que ter vontade. Os jogadores estão mostrando no dia a dia, nas partidas, que eles estão buscando isso sim. Né? É evidente, os resultados não estão vindo e as pessoas, né, elas antecipam, precipitam com comentários, né, de denegrir a imagem, ninguém presta, isso e aquilo. Mas nós, que somos os principais representantes, a gente não pode baixar a guarda nunca. A gente não pode aceitar isso como uma verdade. A gente tem a próxima partida. Eu falei para os jogadores, ninguém está morto. Todos aqui estão respirando. Só nós que podemos reverter essa situação. Não botar dúvida na cabeça, acreditar, chegar lá e fazer. Entendeu? Levantar a cabeça e para o próximo jogo a gente ir com tudo. Pergunta do Gilson Fernandes, da Rádio Guarani AM. Roberto, a volta do Chiquinho para a meia, ficou provado que é ali onde ele deve atuar nos jogos para criar jogadas? A versatilidade do atleta, ela possibilita que nós possamos extrair o melhor dele em qualquer posição. O pensamento do Bolívar, quando fez esse experimento, é pelo fato do Chiquinho vir sempre ali entre os volantes, pegar uma bola, e ele procurou dar profundidade à nossa equipe. Ele explorou essa condição, essa característica do Chiquinho, né? Durante a semana, ele treinou dessa forma. Chiquinho foi muito eficiente nesse comando. Ele procurou ter jogadores velozes de ataque, onde encontrasse um jogador, né, para que o Chiquinho pudesse enfiar. E outra coisa, foi muito ousado, porque colocou 3 atacantes, colocou 2 meias, Chiquinho fazendo uma função um pouco recuada, para que o Santa Cruz buscasse a vitória. Ele depois foi para a ponta, né, jogar na beirada, depois a gente trouxe o Chiquinho para o meio, e o jogador hoje em dia ele tem que ser multifuncional, né? Ele tem que ter 2, 3 posições com qualidade para jogar. E um jogador da qualidade de Chiquinho, eu acho que ele não sente em posição nenhuma, né? O principal foi que o Bolívar tentou sempre usar o que ele tinha de melhor para que nós vencêssemos as partidas. Pergunta da Camila Souza, do NE45. O Bolívar, na coletiva passada, após o jogo, reconheceu que o elenco do Santa Cruz ainda não tinha dado liga e pediu paciência à equipe. Claro que a equipe vem sofrendo com desfalques em sequência, você já pontuou os nomes de fato. E em quanto tempo você considera que esse grupo pode ter um encaixe ideal? Olha só, o trabalho, como na primeira resposta minha, eu disse que os atletas, né, por lesões, por doenças, eles não dão condição do treinador executar o que ele pensa como um time titular ideal. Né? O Bolívar vem mudando a equipe constantemente, procurando alternativas para fazer que o time funcione. Eu acho, né, que o trabalho que ele vem executando é um trabalho que merece sim um respeito. Ele vem procurando incessantemente a melhor forma para que o Santa Cruz jogue. Não tem medo, né? Joga com 3 atacantes, joga com 2 meias, o que a gente vê que é difícil hoje no futebol mundial. Então, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar acreditando, nós temos que ter os pés no chão, que o momento não é muito bom, mas nós temos a possibilidade de transformar isso em uma certeza, em uma alegria, em positividade na próxima partida. Agora é a hora de fazer uma reflexão, procurar analisar o que não funcionou nessa partida. Ele vai mexer, né, no time durante a semana e contra a Jacuipense se recuperar na competição, procurar somar pontos e sair dessa incômoda situação. E para a gente finalizar, a pergunta do Fábio Mendes, da TV Tribuna. Boa noite, Roberto. Além da questão técnica, você vê o time do Santa Cruz com pouca força mental e emocional para a reação nas partidas? Eu falo para os jogadores o seguinte, né, essa parte psicológica eu gosto de mexer bastante.
Eu sou um cara assim que eu sou otimista por natureza. Agora ali, antes da oração, depois de uma derrota, o que eu falei para os jogadores foi o seguinte: todos aqui têm condição de mudar a situação. Aí eu enchi meu peito de ar, como eu vou fazer aqui, ó. Eu estou vivo. Eles têm condição. Se eles se concentrarem mentalmente, se eles acreditarem, não duvidar, você pode ter certeza que tem condição de sair dessa situação. E a resposta, depois de um jogo, foi muito positiva. Os jogadores sabem que pode dar mais, e isso que é o fundamental. Quando a gente termina um jogo e aí você vê que não acha que deu tudo, não, os jogadores estão cientes disso e eu tenho certeza que nós vamos nos reabilitar. A gente não pode, de maneira nenhuma, colocar dúvida nessa situação e, com certeza, trabalhando durante essa semana, no fim de semana, nós vamos somar pontos para sair dessa situação incômoda.